Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Dom Roberto, Padre Flávio, com muita alegria, vamos apresentar todos os irmãos que hoje vão fazer a sua primeira promessa na comunidade. Adriana Marcelino dos Santos. Vitória Maria Gabriela. Alessandra Modesto de Oliveira Batista. Ana Cléia Pinheiros. Altair da Silva Reis Filho. Márcia Coutinho de Freitas Reis. Underline de Souza Nascimento. Renato Teixeira de Almeida. André Luiz Góes. Roberta da Silva César Góes. Bianca César Góes. Mariana César Góes. Angélica da Silva Veloso. Bruna dos Santos Domingues. Carlos Eduardo de Oliveira Silva. Luana Cristina Ferreira Rodrigues de Oliveira. Carolina Baldim de Freitas Santos. Gilmar dos Santos. Cláudia Carabajal de Azeredo.
Cristiane das Graças Correia da Silva, Cristiane Diana de Oliveira Amaral da Silva, Felipe Pinheiro de Araújo, Flávia Helena Alves Ferreira, Lucas Alexandre Teixeira de Moraes, Gabriela Souza de Andrade, Gilberto Gabriel Oliveira Faria, Giovana Silva de Medeiros, Cristiane Vilé Bastos, Igor Oliveira de Souza Mateus, Isabela Ferreira de Matos, e Janete Macena da Silva, Letícia Basílio Ferreira de Souza, Luíque Augusto Rosa Damásio, Luiz Eduardo Moreira Correia Costa, Yasmin Ferreira Vasconcelos, Marco Daniel da Silva Santos, Marcos, Nicolas Ribeiro Cardoso, Renata Mélio da Silva Brito. São esses irmãos, Dom Roberto. Uma salva de palmas para os nossos irmãos e irmãs. Papa Francisco, ele sempre fala, temos que saber fazer barulho na igreja, e vocês sabem. Basta querer. Ó, querido irmão Padre Flávio, lembrando que ontem já alguns já fizeram, né? E algo que é muito bonito na igreja, por isso que em nome da igreja nós acolhemos, é uma oferta que se faz, né? É muito bonito a consagração. E vocês ainda têm o privilégio, comentava com o irmão Pedro, né? O primeiro rito que foi para a igreja foi escrito no século VI e foi por São Bento. Antes, São Cipriano tentou, João Cassiano tentou, mas não concluíram. E no século VI, se vocês forem ao capítulo 58 da regra de São Bento, vocês vão verificar ali como acolher o irmão, como formar o irmão, e quando realmente ele quer agradar a Deus, ele vai fazer a sua oferta agradável, a sua consagração. E uma das coisas que São Bento ele pede, que tem as relíquias, né? Diante das relíquias, do abade, da comunidade, se deve fazer a sua oferta, né? E o primeiro texto, que é usado até os dias de hoje, é: recebei-me, Senhor, segundo a tua palavra e viverei, e não serei confundido segundo a tua esperança, né? Esse foi a primeira fórmula, e depois, dentro dos carismas e das ordens e congregações, cada um vai adaptando a isso. Mas no fundo, esta é a entrega, né? É uma entrega. Por isso que tem que se assinar, e depois que vocês fizerem os seus votos, ou aqueles que vão renovar, cada um deve pegar com calma e colocar aqui na mesa. Isso está prescrito também por São Bento, né? Para que seja colocado corporal, porque é uma oferta agradável a Deus. E as espécies serão consagradas ali, onde você, todo esse projeto de Deus,
é para que você possa, na fidelidade, na perseverança, você se configurar a Cristo. Por isso, queridos irmãos, é importante a gente saber trabalhar a vida interior, a vida espiritual, a vida fraterna. O Evangelho, ele nos traz sempre: amai-vos uns aos outros. É o amor. Teresinha de Lisieux, ela entendeu isso, né? E olha que era um tempo difícil, onde, em geral, as mulheres, as religiosas, não estudavam latim. E ela foi lá para insistência para poder entender, como Santa Teresa, né? Ontem eu falava ali no simpósio de Helena Guerra. Helena Guerra era de uma família economicamente bem, e um irmão queria ser padre, então estava fazendo a formação, e era dentro da forma de tutores, e havia entre os tutores o professor de latim, e ela queria entender melhor as Sagradas Escrituras e os padres. Ela ficava atrás da porta, ouvindo as lições que o professor dava ao irmão. Só que o irmão era um pouco lento. Então, ela atrás da porta, ela aprendeu mais rápido o latim do que o próprio irmão. Mas justamente para poder entender e ver que a vivência do amor. Nós acabamos de ouvir esse evangelho do capítulo 12 de Marcos, onde diz, Jesus dizia aos seus ensinamentos em uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão o pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava sua moeda nos cofres. Então vejam, nós falamos ainda há pouco, a humildade, a simplicidade. Ao emitir uma consagração, eu quero dizer a toda a igreja: eu quero servir, eu quero colocar os meus dons a serviço. É uma corrente de graça, né? Quando a gente vê em todos, né, os irmãos, cada um tem algo que pode contribuir para a igreja, para o enriquecimento da comunidade. Ninguém é mais nem menos. Nem aqui, olha só, para que tudo isso aconteça, mas o cano segundo, do cano segundo ele vai dizer: porque nos tornasse dignos de estar na sua presença. E hoje é dia de São Leomagno, uma grande figura na igreja, onde num dos seus sermões, na vigília de Natal, ele vai dizer algo que nós precisamos retomar, que às vezes nos falta. São Leomagno vai dizer: toma consciência, cristão, da tua dignidade. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se você tem essa consciência, você vai contribuir com os seus dons, porque nós precisamos de todos. Todos nós somos chamados, cada um dentro do seu estado de vida. Mas é essa corrente de graça que faz a beleza de Deus e na igreja. Por isso que Jesus, ele chama a atenção, ele vai refletindo, até esses fingindo fazer longas orações. A autenticidade que nós precisamos ter. Quando se fala em autenticidade, é da maneira de Jesus. E mesmo dentro do apostolado, da missão, nós temos que ter o equilíbrio entre oração e missão. Eu não posso só estar na missão. Vejam, a patrona das missões é uma monja carmelita, mas que tinha o dom
de pacificar o coração através das suas cartas, com a sua maternidade espiritual, padres, seminaristas. Qual é a tua vocação? Você está colocando realmente a serviço? E é curioso porque aqui Jesus ele traz uma temática que é sempre muito, muito delicada, né? Outro dia, na Semente do Verbo, ali também se acolhe padres, né? Para que possam fazer um período. E tem um padre gaúcho, e conversando, ele disse, nas homilias, nas paróquias no Rio Grande, a gente pode falar muito sobre espiritualidade, mas se for falar de dízimo, cortam. Mas a gente vê que aqui já no templo havia necessidade. Como manter uma missão? Como manter um apostolado? Como fazer a máquina da comunidade? Por isso a necessidade. Quando dizia logo no início, né? Leiam o capítulo 2 e o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, porque mostram que os irmãos eram generosos também na partilha, para que o apostolado, a missão, aconteça. Se simplesmente eu ficar dentro do egoísmo e fazer 1000 julgamentos de não vou contribuir por causa disso. Por isso que nós estamos numa fase, agora depois de um ano, pouco a pouco vai acalmando, tranquilizando. No final da missa a gente vai dar posse aqui à nova secretária-geral. Daqui a pouquinho a gente vai, porque há uma história nos mosteiros de Kiev, que dizia quando tinha que eleger um superior, o Emanuel está entre vós. O Emanuel está entre vós. Então daí ficou aquilo no mosteiro, serei eu? Será eu? Eu vou ser? O Emanuel está entre vós. Mas o Espírito Santo de Deus vai apontar. Por isso que é importante a gente verificar a maneira como Deus ele age na história. Também vamos agora, a partir dos próximos dias, a gente reestruturar a parte financeira, né? E seguindo o direito canônico e uma gestão inteligente. Precisamos ter um conselho fiscal também, né? Por isso que também cabeças aqui que possam nos ajudar a isso também está entre vós. E há necessidade, quando nós nos unimos e nos colocamos de uma forma transparente, a coisa flui. E o bonito aqui é que Jesus, ele está de olho, né? Muitos ricos depositavam grandes quantias, então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse, em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que oferecem esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Quem conhece a Canção Nova e vai à Canção Nova, você encontra muito aquele cofrinho que é chamado generoso, né? Que as pessoas acham que não vale nada, né? Eu, numa gestão que eu tive num mosteiro, eu tinha um econômico, ele era muito engraçado. Ele guardava tudo que era moeda de 1. E eu sempre falava, o banco, o mercado, precisa girar as moedas, né? A gente vê na Europa, Estados Unidos, outros países, como a moeda ela é importante e você fica esperando até o último centavo, né? E aqui às vezes a gente não liga para as moedas, mas aquele garoto ele tinha um projeto e colocava e ninguém tirava. Se a comunidade estava precisando de um aspirador de pó, ele comprava com as moedas. Eu ficava com pena do gerente. Mas como é importante isso? E a gente precisa despertar para ver
né? Há um trabalho tão belo que o Rio de Janeiro, os padres e os bispos sempre admiraram, e acho que a gente precisa revitalizar, que são os caminhões, né? A pobreza continua ali. Nós não podemos nos fechar a isso. Agora, falar da viúva. E a viúva é uma figura muito bonita. E a semana passada, na reunião com o Dom Orani, como nós tivemos 4 virgens consagradas, o Dom Orani, ele é sempre assim. A gente fala que ele é um pouco guloso, né? Porque ele sempre tem... Você dá uma coisa, ele quer mais, né? Ele quer. E ele... Porque é entusiasta, né? Eu trouxe de Roma agora um livro que eu recebi de um autor sobre a vida beneditina, e ele foi direto no capítulo 2, porque fala vida monástica missionária. Daí ele pegou e mostrou para os bispos, porque fala assim, mas o senhor é um monge cisterciense, né? Ele falou, está vendo aqui a história? Leão Magno queria que os monges ficassem trancados no mosteiro. Gregório Magno queria que os monges fossem ao encontro do povo. E foi aí que aconteceu a evangelização na igreja. E o nosso cardeal é um monge que acorda 4 horas da manhã e 4h15 está mandando mensagem pelo WhatsApp. É ou não é, padre? E o drama é quando ele está em Roma e tem fuso horário. Daí quem fica com fuso horário sou eu. Mas é interessante a gente ver, ele perguntou, Dom Roberto, nós não temos as viúvas. Eu falei, nós não, mas o Niterói tem. O senhor quer que organize? Sim, agora preciso fazer, né, o marketing das viúvas. Onde é que tem viúva? Né? E vai. Niterói já faz anos, né? A própria mãe do meu secretário na Causa dos Santos é de Niterói, e a mãe dele é consagrada das viúvas, né? E a beleza. E vejam, nós estamos aqui dentro de um EFTA e também de irmãos e irmãs que querem doar a sua vida, algo a mais a Deus. Isso é lindo, é muito lindo. Porque uma coisa, somos nós dois aqui, que nós temos 100% a disponibilidade, ou a comunidade de vida. A outra coisa, vocês ainda têm os filhos, têm a família, tem isso, tem aquilo, e ainda evangeliza e reza, e tem cenáculo, e tem formação. Gente, isso é lindo. É um belo testemunho na igreja. Vocês não imaginam como é importante a presença do laicado na igreja. Como enriquece. E a primeira leitura nos fala sobre justamente Elias, né? E Elias, ele é o protótipo, é o ícone da vida consagrada no Antigo Testamento. No Novo é João Batista. Portanto, você está no olhar misericordioso. Daqui a pouco você vai fazer a leitura do que você se compromete, porque você é chamado a ser profeta. E tem que ser profeta da alegria e da esperança. E é muito bonito porque aqui a gente já está no versículo 10. Mas logo no início a gente mostra, Elias é o mais comentado em toda a Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento. E até no Novo Testamento se confunde se Jesus é Elias, se João Batista é Elias, né? Até rolou a cabeça de João Batista por causa de uma dança, né? O mundana, você tem que escolher na vida, a vida é feita de escolha, ou você dança para agradar a Deus como Davi, ou você dança como a filha de Salomé para levar a desgraça humana. Mas Elias, ele é estudado em todos os campos, até psicologia, na psiquiatria, porque ele tem um temperamento que oscila, vai para cá, vai para lá, ele começa a dizer, não, vai chover durante 1 ano, pá. Mas quando ele passa pelo Vale do Carite, ele é alimentado por um corvo, né? E o que é Carite? Caridade. Então, quando a gente vê Elias chegando aqui à casa dessa viúva, ele
ainda chega um pouco com aquele temperamento forte. Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Mas é um cara folgado, né? E aí entra essa beleza. Pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão, não tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar este resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Era a realidade daquela mulher. E aí que a gente vê como Deus vai transformando, né? E ele, como profeta, ele vem, gente, e se transforma uma bênção, porque inclusive o filho vai estar doente, ele sobe e faz a ressurreição do menino, né? A cura ali. Não te preocupes, vai e faze como dissestes, mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o, depois farás o mesmo para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor Deus de Israel: a vasilha da farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito. E comeram, e ele e ela e sua casa. Durante muito tempo, a farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Por isso, queridos irmãos, a viúva deu 2 moedinhas, nada. Mas a generosidade. Na minha experiência pessoal, eu vejo quanto mais você dá, mais você recebe. A beleza também desse profetismo. E aqui nós estamos no capítulo 17, mas no capítulo 18, podemos ver ainda Elias mostrando ali, onde ele passa a fio dos profetas de Baal. Mas no capítulo 19, também Elias experimenta sentimentos. O texto diz medo. Ele tem medo. Também nós passamos por medos, por perseguições, do que falam da gente. E ele foge e se coloca abaixo de uma árvore. Se nós queremos viver bem a nossa vida do batismo, na consagração, também nós temos que ficar abaixo da árvore, da cruz. Tudo começou na árvore no jardim e terminou na árvore da cruz. O Filho de Deus pendente. E ele é sustentado por um pão e água, prefiguração da Eucaristia. Começamos hoje o discurso lá, né, da Eucaristia. E é bonito porque ele dorme. E muitas vezes nós fazemos isso, entramos numa angústia, numa depressão, numa tristeza, só queremos dormir, não queremos trabalhar, não queremos participar. A vida é bela. E é bonito que o Senhor envia de novo: come e bebe, porque tens um longo caminho a percorrer. Queridos irmãos, essa Eucaristia quer dizer, depois de tudo aquilo que vocês já ouviram, refletiram e viveram, vocês têm um longo caminho a percorrer. Mas para percorrer, para subir ao monte com o Senhor, estar ali na intimidade profunda com o Senhor. E Deus, Ele vai passar. Leiam com detalhe o capítulo 19 de 1 Reis. Vai dizer que Elias entrou na gruta e veio um grande terremoto, um vento impetuoso, um fogo, mas veio uma brisa suave. É na brisa suave que Deus vem nos visitar.
Já passamos por tudo isso. Mas quando o Senhor vem, é na brisa suave. E a pergunta que Ele vai fazer para cada um de vocês: o que fazes aqui, Elias? Eu vou fazer a pergunta, mas você tira o Elias e coloca o teu, eu quero ouvir bem alto. O que fazes aqui? Meu Deus, Deus não ouviu. O que fazes aqui? Agora acho que já chegou um pouco. Mas quando ele faz essa profissão de fé, ele já não é mais aquele homem duro, mas ele recebe a paternidade espiritual. E para viver uma vida consagrada, estar à frente e formar discípulos, eu preciso ter a maternidade e a paternidade espiritual. Saber acolher, saber ouvir, saber relativizar, saber confiar, saber dialogar, saber refletir. Porque quando ele desce e ele recebe a notícia, desce e consagra Eliseu em teu lugar. Alguém gosta que pegue o teu lugar? Mas agora ele não está mais preocupado com isso. Elias está manso, humilde, não é mais orgulhoso, não é mais possessivo. E ele faz aquilo. Se queremos ter mais vocações no olhar misericordioso na igreja, nós temos que ter a coragem de jogar o manto como Elias jogou o manto. E agora é hora de jogar o manto. E jogar esse manto é formar discípulos. É renunciar e dizer, realmente eu sou nada. Desapego. Por isso, queridos irmãos, a liturgia de hoje ela é muito bonita, os textos. Desde que realmente a gente procure viver intensamente. Mas lembrando que o Senhor nos faz um convite. Temos um longo caminho a percorrer. Amém?